A paz do Senhor, eu sou Isabela Muniz, sou líder infantil aqui da Igreja Sede Fonte de Alívio. E nós já estamos no dia 24, nós já passamos da metade com a glória do Senhor e até aqui Ele nos ajudou. E hoje, particularmente, eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que é sendo transformado pela verdade, que é a Palavra de Deus. Porque conforme nós vamos lendo a Palavra de Deus e conforme nós vamos sendo transformados pela verdade, nós vamos nos tornando semelhantes a Cristo. E isso é maravilhoso. Em Tiago fala que a palavra ela serve como se fosse um espelho, onde nós olhamos, nós vemos a verdade, nós vemos a realidade de quem realmente nós somos. E nesse devocional em especial, o Senhor falou muitas coisas comigo, que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. No devocional é falado que tem muitas bíblias impressas nesse tempo atual, mais do que teve em todo o tempo antes. Mas o que acontece? As pessoas simplesmente não leem. E não tem como ser transformado por uma coisa que você não lê, que você não é revelado. Porque a santificação, ela vem através e conforme nós vamos lendo a palavra do Senhor. Então, como que as pessoas vão ser reveladas se tem tantas Bíblias, mas se elas não leem? Então, como nós podemos, então, ser transformados, ser renovados pela verdade que é a Palavra de Deus? O primeiro ponto que eu quero aqui falar com vocês é que nós temos a Bíblia, que tem que ser como a nossa maior autoridade. Muitas pessoas, elas são frustradas e elas tomam decisões erradas, porque elas se baseiam na emoção, elas se baseiam na razão, elas se baseiam às vezes na tradição, porque todo mundo está fazendo, ou até mesmo na cultura, porque vem aquilo que já vem acontecendo há muito tempo. Se nós tomamos decisões baseadas naquilo que nós achamos certo, se nós tomamos decisões baseadas naquilo que a gente acha lógico, nós vamos nos frustrar. Mas o que acontece? Nós precisamos tomar decisões baseadas na Palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a vida e em cada decisão, pequena ou grande, nós temos que nos basear na Bíblia. Se antes de você sair de casa, você vai colocar uma roupa e você olha para você mesmo, você tem que se basear na Palavra do Senhor. O Senhor fala que nós temos que nos vestir o quê? Com modéstia. Então, você olha para o espelho e você vê, você se lembra daquilo que você já leu na Palavra do Senhor e com base naquilo você toma uma decisão certa. E o segundo ponto que eu quero falar com vocês é que nós devemos assimilar a verdade. E particularmente, esse é um ponto muito especial para mim, porque eu levo isso como se fosse uma leitura inteligente da Palavra do Senhor. Não basta a gente ler a Bíblia simplesmente naquilo literal que está escrito. Aquilo é transformador para nós? É transformador. Mas o que nós precisamos? De ter um tempo, de pesquisar além. Nós temos que ter um tempo para meditar além daquilo que está escrito. Eu posso até dar um exemplo. Assim como nós lemos na Palavra do Senhor de quando Jesus encontra a mulher samaritana. Se nós lemos aquela história, ok, é uma história linda, onde Jesus encontra uma mulher e transforma a vida daquela mulher. Mas se nós pesquisamos o contexto histórico daquela época, onde aquela mulher, ela estava ali em um determinado horário que era para mulheres não dignas, e Jesus decidiu ter um encontro com ela. Através disso, através desse ir mais a fundo na Palavra do Senhor, nós percebemos que a Bíblia ela se torna mais pessoal com as nossas vidas e ela se torna mais real. Então, eu quero desafiar a você, leia a Bíblia de uma maneira inteligente, de uma maneira que você realmente seja revelado daquilo que está escrito. Não leia a Bíblia simplesmente como um contexto histórico, não leia a Bíblia como se fosse um livro de histórias, mas leia a Bíblia como algo pessoal e particular para a sua vida. E o terceiro ponto, que é um ponto tão mais importante também, não adianta nós termos a Bíblia como a nossa maior autoridade, não adianta nós lermos a Bíblia de uma maneira inteligente, se nós não a praticarmos. Ali no devocional falou algo tão especial, que o diabo, ele tenta vir e trazer o quê? Para que nós não pratiquemos a palavra de Deus. Por quê? Porque ele quer que a gente leia, ele quer que realmente a gente tenha muito conhecimento, mas o que ele quer? Que a gente não pratique isso. Porque não adianta nós nos enfadarmos de conhecimento se nós realmente não praticarmos. Então o diabo ele vem para tentar nos acusar e fazer tantas coisas para que nós não pratiquemos. Então, se você tem dificuldade de praticar a Bíblia, de você realmente assimilar aquilo que é a verdade de Deus para sua vida, convide um amigo para ler com você.
Se você não entende o texto, não há nada melhor que um discipulador para te auxiliar. Leve dúvidas para o seu discipulador. Nós temos tantas pessoas aqui na nossa igreja sede ou nos núcleos também, pessoas capacitadas para responder e tirar tantas dúvidas nossas. Então, tenha um parceiro de ler a Bíblia. Nós falamos tanto de ter um parceiro de oração, mas tenha um parceiro de leitura bíblica, para que você realmente entenda e seja revelado da verdade de Cristo. Amém? E aqui no livro há uma última frase que ela marcou muito meu coração, que diz assim: a Bíblia não nos foi concedida para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar, para mudar a nossa vida. E isso é algo revelador. Nós temos que ter a palavra de Deus como algo apaixonante. Nós temos que olhar para a Bíblia e nós nos apaixonarmos a ponto de nós nos encontrarmos. A Bíblia, ela fala muito sobre quem você é e ela vai te revelar muito quem o seu Criador é. E isso é algo fascinante. E eu quero deixar um outro desafio para você. Assim que você terminar de ler esse devocional e assim que você terminar de fazer a leitura também do seu devocional, pegue um papel, uma caneta e escreva aquilo que você tem dificuldade. Porque até a pergunta para meditar: o que Deus já me disse em sua palavra que eu ainda não comecei a fazer? Pega essa pergunta e escreve, porque escrevendo você vai sendo revelado mais profundo daquilo que você precisa começar a praticar. E olhe para aquela lista todos os dias e fale: Deus, eu preciso ser transformado na tua verdade. Eu só vou conseguir ser mais parecido com Cristo se eu realmente ser transformado pela tua verdade. Amém? E o versículo para nós memorizarmos é: se vocês permanecerem na minha palavra, aí realmente vocês serão os meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Permita que o Espírito Santo fale ao teu coração mais do que aquilo que você tem lido, mais do que aquilo que você tem ouvido nos devocionais. Permita o Espírito Santo falar ao mais profundo do teu coração através da palavra dele. Amém?